Então, agora eu passo a palavra para Luma Donet, professora Luma Donet, que ela é cientista política de formação. Ela atualmente ela é bolsista de pós-doutorado aqui na UFRJ, junto à professora Maria Lígia, e vinculado à nossa pesquisa. E atualmente também ela é professora do Departamento de Sociologia da UNB, que vai começar agora, né, no próximo ano, né? Luma, muito obrigado pela sua participação. Oi, gente, boa tarde. Queria agradecer muito o convite por estar aqui hoje. Deixa eu ver se deu certo. Deu certo. Essa mesmo. Eu preparei essa apresentação um pouco para os nossos colegas latino-americanos. E aí, quando eu cheguei aqui, vi que tem muita gente qualificada nas ações afirmativas. Então, eu já estou falando que talvez repita muitas coisas que vocês já sabem. Mas o que é mais importante é que eu queria trazer a ordem do dia, porque nós acabamos, há poucas semanas atrás, de aprovar uma reformulação da lei de cotas no ensino superior federal. Eu vou passar um pouco, a minha apresentação é a ideia, primeiro, contextualizar para os nossos colegas, entender como é essa dinâmica das ações afirmativas e da inclusão aqui no Brasil. E depois falar um pouco dessas mudanças e trazer um pouco essas mudanças e os desafios que essas mudanças trazem. Tá bom? Como a gente pode pensar a inclusão no Brasil, num país tão diverso? O Brasil ele tem questões indígenas, questões dos pretos e pardos, a questão da acessibilidade. Como é que a gente vai pensar esse processo, a própria inclusão de mulheres, de pessoas LGBTQIA+, como a gente vai pensar esse processo no nosso país que é tão diverso? E isso é um grande desafio, né? A gente já vem discutindo isso ao longo desse seminário, e eu trago também um pouco essa problematização do desafio que é incluir. E também não só pelos grupos, mas também pelas formas de inclusão, porque as ações afirmativas, que é o meu tema de aprofundamento, é só um tipo. A gente pode também pensar em rompimentos de barreiras de acessibilidade, quando a gente vai falar de pessoas com deficiência. A gente pode falar de inclusão dentro do emprego, do trabalho. Então, esse é um ponto que eu queria chamar a atenção, para a gente começar a entender um pouco a minha fala. Pode passar, por favor. E aí, eu estou nessa apresentação concentrada nas ações afirmativas, que é a temática que eu venho trabalhando já tem alguns anos, na minha pequena trajetória acadêmica. E eu queria trazer as duas principais ações afirmativas que a gente considera para o ensino superior no Brasil. Eu não trouxe o FIES, porque o FIES, na literatura, não é muito consenso se é ação afirmativa. Então, eu resolvi trazer as duas principais, uma para o ensino superior privado, que é o ProUni, que o professor André está aqui, trabalha com essa política. Está só invertido ali. Desculpa, gente, mas é invertido, perdão. E as políticas de cota, mil desculpas. Enfim, o ProUni está voltado para o ensino privado, e ele traz bolsas para estudantes, bolsas de 100% e de 50%. E as ações afirmativas, em especial aqui no Brasil, se concentrou nas cotas, que é a ideia de reserva de vagas. Aqui no Brasil, a gente chama popularmente de cotas, cupos para os nossos amigos latino-americanos. Pode passar. E aí, eu queria trazer esse resgate de que as ações afirmativas no Brasil, elas não nasceram agora, elas vêm de um longo processo de luta, debate, e um longo processo histórico de amadurecimento. E aí eu trouxe um quadro que eu usei na minha dissertação de mestrado, que fala um pouco sobre como o Congresso Nacional entendia as ações afirmativas, em especial as cotas. E esse dado ele começa de 1999 e vai até 2007, que é um dado que traz a quantidade de projetos de lei que tinham no Congresso Nacional debatendo essa temática. Por que 1999? Porque em 1999 se protocola o projeto de lei que vira a Lei 12.711, ou seja, a nossa lei de 2012. Olha quanto tempo tramitou no Congresso Nacional. E, nesse tempo,
havia muitas discussões no Congresso Nacional sobre como a gente ia implementar a cota. E aí eu trouxe esse dado, mas eu queria dizer que o primeiro projeto de lei protocolado no Congresso Nacional para trazer cotas é do Abdias do Nascimento, de 1986. Tudo bem? Pode passar. E aí eu trouxe como era o desenho antes da reformulação de agora. Está na ordem do dia e eu quis trazer o modelo anterior. E agora eu vou começar a me aprofundar apenas nas ações afirmativas para o ensino superior público federal. E aí, esse é um organograma que ele diz como acontecem as divisões das vagas, porque a lei ela começa a falar no caput de 50% das vagas para as pessoas com um salário mínimo e meio, a gente vai falar que isso mudou, e ela vai subdividindo em categorias. Então, ela começa a subdividir para pessoas que têm que são autodeclaradas pretas e pardas, e depois pessoas que pessoas com deficiência. E aí, isso era o que a gente tinha antes da nova reformulação. Pode passar. E aí, eu queria continuar comentando que a lei de cotas, apesar de aprovada em 2012, ela continuou sendo debatida no Congresso Nacional. E esse aqui foi um levantamento que eu fiz, que era para tentar entender o que se discutia no Congresso para mudar a lei de cotas. A gente tem um critério racial que é amplamente debatido, e ele se mostra aqui. Então, eu separei em algumas categorias. Sobre procedimentos, sobre inclusão, expansão, mudanças da estrutura da lei e prorrogação. A ideia da mudança, ela tinha alguns vieses. Então, por exemplo, eles pensavam em ampliar para outros grupos. Como eu estava falando no início da minha fala, incluir no Brasil, num país diverso, precisa-se pensar a inclusão também de outros grupos que não estão contemplados naquele organograma que eu mostrei para vocês. Também expandir para pós-graduação era uma temática. A questão da permanência. E aí é um ponto que eu vou explorar um pouco mais, que é a avaliação da política, né? Discussão sobre a avaliação da política. Então, eu fiz esse mapa, eu não vou detalhar, mas eu posso depois abrir para perguntas por conta do tempo. Mas eu fiz um pouco tentando entender todos esses projetos de lei que continuavam no Congresso Nacional, tentando mudar a política de cotas e o que a gente chegou agora. Pode passar. E aí, o que a gente tem hoje? Além da expansão da lei de cotas para pós-graduação, a gente inclui essas setinhas azuis, porque não deu tempo de eu refazer o organograma. No dia que saiu a lei, eu fiz as setas e guardei para mim, porque eu queria me organizar. E eu trouxe para vocês um pouco do meu processo de organização. E aí, aqui, a gente tem a inclusão de estudantes quilombolas e também caiu a renda de um salário mínimo e meio per capita para um salário mínimo. E aí, eu já começo aqui a pensar um pouco sobre os desafios que a gente tem para botar essa política em prática de novo. E aí eu estou dizendo que a gente implementou, está revisando, vai começar uma nova implementação. Então, o primeiro desafio é um novo grupo, que é o grupo de quilombolas. Como a gente vai fazer esse processo? Por exemplo, no momento do SISU, que todos esses grupos já estão juntos e têm questões diferentes. Os indígenas, os pretos e pardos e agora os quilombolas. É importante ressaltar que algumas instituições, a gente está em uma que não, mas em algumas instituições elas já criaram outros tipos de ação afirmativa de formas institucionais, por dentro da instituição. Então, às vezes elas têm vestibulares alternativos, às vezes elas começam a reservar vagas, até pelo meio do SISU, mais destinadas a grupos que elas entendem que é importante para ser incluídos em determinadas regiões. Então, esse é um ponto. Pode passar. E aí, o que a gente tem de novidade? Que eu queria trazer, e eu fiquei muito surpresa que a professora Rosana está aqui, fiquei feliz, porque a gente não tinha dado de avaliação. Até, acho que 2016, 2017, ela pode até me corrigir, era difícil a gente avaliar essa política. Então, como é que estão os dados hoje? Pulverizados. Tem algumas pessoas aqui que fazem pesquisa sobre isso e estão com esses pesquisadores. Rosana, a Felícia, Mariana, Eduardo, essas pessoas estão pesquisando
desdobramentos dessa política, e eu um pouquinho também. Mas são estudos descentralizados, a gente não consegue entender o impacto. Tem alguns dados, pequenos dados na PNAD, mas falta uma pesquisa mais consistente, que eu acredito que agora vai sair, que é de avaliar essa política como um todo. E não só, e é um pouco esse modelo de também a gente olhar o funcionamento da política, que é um pouco que eu tentei fazer na minha tese, que é olhar não só o formal, mas olhar como ela é feita pelas próprias instituições. Então, esse é o primeira novidade, e aí as avaliações, em especial pelos órgãos que estão interessados, que era uma novidade que não tinha, e também a divulgação pelo Ministério da Educação anual, que é essa ideia de você avaliar com mais periodicidade do que tinha antes. Pode passar. E aí também um pouco sobre a permanência, que é um ponto que eu queria trazer como desafio, porque agora, antes a lei não trazia tantas informações sobre a permanência nem a necessidade, e agora ela tem um artigo para isso. Entretanto, eu queria destacar essa palavrinha aqui, que é terão. E a ideia de que essa prioridade, ela não é uma política institucional, não tem uma relação, por exemplo, com outras políticas institucionais de permanência. O que eles estão dizendo é que pode vir a ter. Então, o desafio também, agora que a gente diminuiu a renda dessas pessoas para essa lei nova, como a gente vai garantir a permanência delas. Eu acho que eu vou ficar por aqui um pouco por conta do tempo, mas eu fico aberto para debate, queria agradecer. E é isso, espero que tenha ajudado. Obrigada.